A 1.200 metros de altitude, diretamente de Sopra Bolzano, eu sou Guto Brignoli. E eu sou Miguel Teixeira. E nós estamos aqui de volta para mais um Faça-se a Música. Miguel, a gente já faz tempo que a gente segunda temporada, né, Guto? Faz tempo, né? A segunda temporada. Férias longas. Férias longuíssimas, umas férias de verão nórdico. A gente aproveitou cada raio de sol que o bom Deus nos mandou aqui no hemisfério norte. E agora já não tem tanto... Na segunda temporada temos mais, né? Melhorias, né? Temos um microfone novo agora. Pois é, avanços técnicos importantíssimos. Sim. E a gente na verdade estava querendo falar, bom, tem tanta ideia para falar, mas isso também seria importante, como a tecnologia influencia no som, né? Sim. Não, Miguel? Hoje faz toda a diferença. Eu estava dizendo pro Miguel que eu estou ouvindo agora com o microfone que ele comprou lá, eu estou ouvindo ele melhor do que quando ele está perto de mim. Dá pra modular a voz melhor, né? Dá, né? Mas aí, Guto? Mas justamente a propósito de voz, a gente quer falar um pouco, já que a gente está voltando do verão, e agora, no final das contas, o friozinho já chegou aqui, já estamos no outono, castanhas por todo lado, folhas que caem pela rua, e daqui a pouco chegam as canções do Advento, né, Miguel? Talvez no Brasil... Eu, pelo menos, eu não me lembro de ter tido essa tradição. Óbvio, tinha alguma coisa do Advento, sim, se vivia, mas aqui, pelo menos aqui onde a gente mora, no Sul Tirol, tem essa tradição também um pouco da cultura alemã, que tem Adventlieder, né? E, enfim, tá chegando de novo. É diferente de canção de Natal, né? Só para lembrar. É diferente, exato. Qual é a diferença grande, você acha, além do texto? O que você diria? A diferença é no mood da canção, né? Sei lá. Porque o Advento é um período de penitência, né? Como a Quaresma para Páscoa, o Advento para o Natal. Então as canções alegres do nascimento de Jesus se fazem no Natal e não no Advento. E aqui o pessoal na região ele é bem atento a isso, né? Se propor a cantar Noite Feliz durante o Advento, eles vão vetar sem titubear, né? Sem titubear, exatamente. Noite Feliz é na Noite Feliz. O Advento antes são canções mais introspectivas, é uma canção né? austríaca. Que fez 200 anos em 2018. 200 anos da composição. Olha só. Você sabe que vocês devem Acho se que é lembrar, música popular, né, Guto? Pois é, rapaz. Eu até tô com um coro que eu dirigia, se chamava Gelfchor. Já te contei sobre esse coro. Muito numa amado igreja pelo Gustavo. Aqui perto de casa, nós justamente cantamos na noite de Natal de 2018, Stille Nacht, Noite Feliz. Uhum. E eram 200 anos. E você sabe que a primeira versão, ou melhor, a estreia da canção foi cantar com violão, tocaram com violão. Pois é, eu soube. Eu só não sei se era polifônico, acho que não era polifônica. Não, acho que era só a melodia mesmo. Melodia, a letra, acho que se eu não me engano, é Moore, o compositor, pode ser? Uhum. Pode ser. E agora me fugiu o nome do compositor da música, rapaz. Essa é uma falha técnica. Hoje eu já comi castanha e tomei um copo de vinho, mas não acho que seja isso. Eu esqueci mesmo. Fugiu. Eu lembro o compositor do texto, que é pouco conhecido, e me fugiu justamente o compositor da melodia. Daqui a pouco os nossos ouvintes já vão ter procurado na internet e vão nos avisar. Miguel, mas qual que é a sua... refletindo sobre a importância da canção, né? Exato. Se a música vem da canção, ou a canção vem da música, enfim. Uma reflexão, porque a música surgiu na canção, né? Não dá para imaginar a origem da música sem canção. Até dá para supor que eram as percussões, mas... Enfim, isso vem do... Como é que eu vou dizer? Vem do batimento do coração, né?
a música, sei lá, por exemplo, o primeiro ritmo que a gente escuta é o interno do batimento do coração. E talvez esses ritmos, essas coisas tenham influenciado a nossa fala e, por vezes, o homem tentando fazer arte, né, em base desses elementos, acabou criando a música. Que não sei qual a tua opinião, agora estou especulando aqui. Mas o nosso negócio é especular, né? Nós especulamos. A gente é pago para especular. Somos capitalistas até na música. Especulamos totalmente. Não, com certeza a música nasce, se a gente colocar realmente pensando nos primórdios da humanidade, nós que temos essa experiência recente, relativamente já recente de paternidade, a gente já que tem balançado os nossos, né, o Miguel com o Xavier, eu com meus filhos aqui, a gente balança às vezes o filho no colo e sai espontaneamente cantarolar qualquer coisa, ou às vezes uma palavrinha. Sim. Que você está falando com o bebê e automaticamente te vem fazer uma melodia, né? E eu não digo nem de melodia. Sim. Muito complexa, o próprio fato de talvez ô bebezinho, não sei, né? Às vezes você fala alguma coisa assim com o bebê e aqui já existe uma melodia, né? Por assim dizer. Sim. Então, vamos especular aqui na manifestação do som. A gente pode especular em um outro momento psicologicamente, fisiologicamente, internamente, mas a manifestação é uma coisa que todo mundo tem essa experiência de quando a gente menos espera, o nosso falar se transforma em melodia, né? Sim. Né? Não precisa, eu estava falando de um bebê, falar com um bebezinho, mas também numa conversa mais eufórica, numa conversa mais ou talvez até mais calma, em que você tem que fazer silêncio, talvez cochichar, né? Sussurrar, e ali já vem outros tipos de som e tal. Enfim, não dá para não pensar na melodia, nas variações melódicas de tom quando se trata da expressão vocal, né? Não é verdade, Miguel? Sim, e uma coisa que eu tenho visto agora com meu filho, a propósito, o nome do compositor de Noite Feliz é o nome do meu filho, só que em alemão é o Franz Xaver Gruber. Gruber, bravo. Mas eu tenho notado assim que ele ainda não consegue articular nenhuma palavra, né? Mas quando ele fala, às vezes pode dar origem a algumas palavras que depois são usadas dentro da família, né? Eu acho que todas as famílias têm um léxico próprio de palavras que só a própria família entende. E eu acho que muito disso vem dos próprios filhos, né? Que inventam palavras para designar algumas coisas e acaba que essas palavras ficam na família. Talvez não, com certeza isso acaba influenciando a linguagem dos povos. Enfim, com pequeno certeza. Parêntese. Bom, sobre... Não, mas Fala, Guto. Eu acho que nem é tanto um parêntese, já que no final das contas a especulação parte disso aí mesmo. Se você pensa o bebezinho que fala, né? Por que mamãe com M, né? Porque no final das contas é a primeira consoante, creio, que quase todos os bebês fazem com M, né? É simplesmente Sim. fechar a boca e fechar, emitir um som. Pode fazer essa experiência. Se você fechar a boca, e emitir um som, sai o M, óbvio. Com certeza. Sim, inclusive mamãe... porque quando o bebê fala uma palavra, quando está aprendendo a falar, assim, às vezes não, vem natural ao pai se referir àquele objeto com a palavra que o bebê usou, né, para conseguir se comunicar bem. E, portanto, é muito natural que esses sons depois virem nomes de coisas. E exato. Eu lembro, por exemplo, que quando era pequeno, eu tinha um paninho que eu chamava de naná, né? E ficou aquela palavra dentro da família. O naná era aquele paninho.
E Às vezes vira apelido. Os próprios do nenê, nomes né? das crianças, né? Às vezes a criança se chama com um nome, sei lá, Eduardo. E a criança não sabe falar Eduardo, ela se chama Dado. E fica aquele nome, né? Dentro da E fica família, ele é nome, o Dado. Pronto. Você podia ter virado Naná, né? Por exemplo, que É, nem o Naná poderia. Vasconcelos. Mas aí, Naná aí teria que Teixeira. ter uma identificação muito maior com o meu paninho. Aí você não teria... Naná Teixeira, você não ia ter virado pianista clássico, cara. Você ia ter virado, não sei. Não. Você ia ter feito outra coisa, eu acho. Eu acho, pode ser. Pode ser, né? Mas acho que Naná Teixeira... Hoje, Naná Mas Teixeira tocando a questão estudos transcendentais da de música Liszt. instrumental, né? Se a gente pegar a música instrumental, eu sei que na Grécia Antiga tinha concursos de música instrumental. Vai tu saber como é que eles faziam como é que era a música instrumental da época, né? A gente tem um só registro de música grega, que é uma canção. São notas em cima de um texto, em cima das sílabas. Talvez a música instrumental se baseasse naquilo, mas, sei lá, como os concursos eram para flauta, que é um instrumento melódico, eu acho difícil que o flautista que ganhasse o concurso fosse aquele que toca as notas de uma melodia. Eu acho que ele fazia mais firulas, né? Fazia mais ornamentos, senão seria muito fácil ganhar o concurso. Pode ser que depende, né? Porque pode ser que depende, não é a frase que eu queria fazer, mas eu queria dizer o seguinte. Eu queria dizer, pode ser que sim, pode ser que não. Porque talvez a mecânica da flauta naquele período que talvez não possibilitasse fazer melodias tão fácil, né? Tão facilmente. Sim. Assim que... Então, assim... Depende do instrumento, mesmo uma melodia, em princípio, simples, não, pode ser que não seja tão simples assim, dependendo da mecânica, né? Pode ser. Não é verdade? Sei, por exemplo, que Então as o trompas camarada dos já tocar romanos afinado... tinham um som horrível. Bom, a trompa até hoje é difícil tocar afinado. Enfim, o cara tem que saber tocar uma melodia, né? E pode ser que naquele tempo também, fazer uma melodia simples, afinada, já era um sacrifício. Aí o camarada que conseguia já acho que as ganhava o flautas prêmio. foram os primeiros instrumentos que o pessoal começou a usar com mais perícia, né? Por sinal, sabe quem é que tinha a primeira flauta que nos chegou até hoje, Guto? Isso eu não sei. Não era nem um Homo sapiens, era um homem de Neandertal. Acharam na tumba do homem de Neandertal uma flauta. Se supõe que fosse dele, a não ser que ele tenha roubado de um Homo sapiens. Acho que ter roubado de um esquilo seria mais difícil. Mas a primeira flauta que nós temos foi achada na tumba de um Homo sapiens, de um homem de Neandertal. Interessante, né? Olha, interessante. E aonde, você sabe aonde? Você tem a informação? Já que você não trouxe a sei informação aonde. do Gruber. Deve ter sido no Rio Grande do Sul. Deve ter sido lá perto de Porto Alegre. Deu pra ti, baixo astral. Deu pra ti, baixo astral. Exatamente. Vou pra Porto Alegre tocar flauta transversal. Sensacional. Ô, Miguel, mas a gente tava falando de melodia, já tá falando de flauta e agora de Cleiton e Cledir. Sim. Vamos voltar. Mas a canção. A canção... Você está falando da Grécia Antiga. Sim. Ali também os poemas não eram só declamados, mas o que tudo indica, enfim, é uma declamação que pressupõe que era uma coisa um pouco mais melódica, ou seja, ou não. Até onde Boa eu me lembro pergunta. onde eu me lembro as manifestações poéticas ali tinham melodias também, né? Eram manifestações também melódicas. E acho que a separação vem depois, né? É uma boa pergunta. Se pensar... Fala. Sabe que, por exemplo, se eu pensar
sabe que a Ilíada e a Odisseia são rimadas, né? São escritas não só rimadas, mas também metrificadas. Sim. É difícil a gente achar uma tradução em português que consiga trazer a fluência do texto, a clareza do texto, junto com a beleza da métrica, né? Mas elas eram metrificadas e rimadas, até para facilitar a memorização, né? Porque ninguém lia, esses poemas eram declamados à memória, os alunos aprendiam a memória, etc. Se era cantado ou não, é uma boa pergunta. Eu sei que era declamado com acompanhamento de música, como os próprios salmos da Bíblia também eram, né? Também. Mas que música, que diabos de música que era, que melodia que era, não sei. Acho que ninguém sabe. Mas pressupõe justamente essa ligação melódica. Óbvio, quando a gente está falando de melodia, que a gente não está necessariamente falando de uma melodia, uma canção, mas algo que deu uma certa ênfase justamente às palavras, às vezes até pelo simples, para facilitar, como você disse, a memorização, né? Sim. Então, eu acho que não existem escritos, né? Não ficaram escritos, né? Não tinha uma escrita musical, mas estudiosos mais aprofundados, eu não sou estudioso da Grécia Antiga, mas acredito, até onde eu sei, que tinha uma ligação forte com a música, que na verdade se chama o musiquê, né? Para os gregos, que era essa manifestação onde a música estava dentro desse contexto de cena e não vinha tanto a palavra como a música não apareciam sozinhas, assim, como coisas separadas. Sim, pelo menos eles tinham um conceito de música bem diferente do nosso, né? Que é mais parecido com o nosso conceito de harmonia, o conceito popular de harmonia. Era o que os gregos entendiam por música. E na própria... Bom, não é possível a gente pensar na fala das pessoas sem a música já, né? Porque, por exemplo, se a gente pega o sotaque nordestino, que fala as frases assim, né? A gente tem esse salto de quinta descendente, que é justamente a característica do sotaque, uma das características do sotaque nordestino, para mim é a mais forte de todas, que é justamente um intervalo melódico, né? E na fala a gente tem essas melodias, o próprio sotaque gaúcho que eu carrego, ele tem saltos melódicos muito grandes, e isso justamente chama a atenção. Bah! Agudos, falsetes. Falsetes. E a música vem justamente da modulação disso, né? A propósito, eu que sou do interior de São Paulo, quando tem quando tem alguém falando, tá falando tudo assim, aí de repente fala um agudo, o cara fala assim, o cara gaiteou ali, hein? Gaiteou. Sim, mas são aspectos que no final das contas justamente também vão influenciar as melodias de determinadas culturas, determinadas regiões geográficas e tal, né? Sim. Olha só que interessante, se a gente pega a leitura dos textos da missa, hoje são lidas, né? Mas antes eles eram cantados e tinha melodias específicas para cantar o ponto final, para cantar a interrogação, para cantar a vírgula. Então as pessoas, assim, elas liam naquele tom monótono, né? Usando monótono no sentido de um só tom, diziam o texto naquela mesma linha, e quando queriam fazer a pergunta, né? Gustavo, o que tu acha disso? Era uma pergunta, né? Para nós é um pouco estranha essa melodia, mas provavelmente quando eles falavam, e onde foi feita essa melodia, eles faziam a pergunta mais ou menos nesse tom, né? Por exemplo, quando a gente vai fazer uma pergunta, eu já notei que geralmente eu caio um pouco o tom. Por exemplo, Gustavo, o que tu acha disso? Mas na escola a gente aprende a fazer o oposto, né? Gustavo, o que tu acha disso? Só que ninguém fala assim, né?
Então, já ali é uma tentativa de padronizar depende do tipo da pergunta, né? Também. A melodia da fala, né? Com certeza. E que no final das contas é um pouco natural. Você pega, justamente voltando com os... Depende da entonação que dá para um bebê ou para uma criança, fica mais claro o que você está querendo. A criança entende se você está bravo, se não está bravo, você está perguntando, você está... Existe essa comunicação que que no final das contas agora, por exemplo, eu não sei, talvez os nossos ouvintes vão sentir o choro vão sentir, sim, da Elisabetta ao fundo. Sim. Como muito oportuno, aliás. Muito oportuno, porque dá pra sentir que ela não tá gostando do que tá acontecendo lá. Não precisa falar nada, mas a melodia do choro é inconfundível. E vai dizer o quê? Que ela se comunica através de palavras? Pra dizer que tá mal? Só faltava essa, né? Ainda não. Mas Não, eu tava dizendo que é uma coisa, no final, é uma coisa inata, né? Essa capacidade, essa ligação com a música, com a melodia, talvez tendo a melodia como uma das manifestações mais elementares, no melhor sentido possível, basilar, né, da música. Sim. Eu, na minha visão, e isso foi um pouco que me chamou a atenção, quando eu era pequeno, que a música tem essa capacidade de alguma coisa, é uma comunicação que antecede a minha existência. Né? Digo, eu, Guto, é uma coisa que é muito clara, essa capacidade que talvez uns tenham mais afinidade ou menos, mas é impressionante como a linguagem musical exprime coisas que estão que antecedem a nossa capacidade linguística gramatical, né? Existe uma comunicação possível através da melodia, através da entonação, através de certos de certos rumores, né? A gente pensando no bebê, dá para você ver se o choro assim ou assado significa ou uma risada, enfim, significa uma coisa ou outra. Então, são todos elementos acústicos, sonoros, que acompanham a expressão linguística, da linguagem, né? Ninguém fala flat, né? Ninguém fala completamente sem variação de entonação. É estranho quando você vê alguém que fala completamente sem mudar o ritmo, as alturas das palavras, a gente até estranha, né? Totalmente. Então, nisso tudo, quer dizer, esse universo todo que a gente está colocando assim para poder voltar com o nosso podcast, eu acho que são elementos que corroboram o fato que a canção é uma expressão de altíssimo nível já na sua essência, né? Dentro da música. Apesar de eu ter vivido dentro do mundo do jazz por muito tempo, quer dizer, eu toquei muito jazz e tal, na noite e tal, eu lembro que tinha uma coisa depreciativa, às vezes, entre os instrumentistas, que era uma bobagem. Assim, chegou o canário, não sei o quê, né? O povo queria ficar fazendo música instrumental só. Mas isso pode ser uma discussão para um outro momento, um assunto. O jazz nasce, ou melhor, se desenvolve num período do século XX, né, que ele tem um desenvolvimento técnico muito grande, grandes virtuosos e tal. Eu digo jazz depois das big bands, o jazz, né, já dos anos 50, 60, 70, onde o jazz acompanha uma tendência da humanidade, ou reflete essa tendência tecnicista, né? Sabe, de desenvolvimento técnico. E existe deixa um pouco de lado alguns instrumentistas, tantos instrumentistas de jazz, a canção vira uma coisa assim, quase não desejada. E hoje eu vejo que essa é justamente um sinal de que qualquer coisa no jazz acompanhava a humanidade nesse caminho de tecnicismo que eu particularmente vejo um pouco problemático, porque no final das contas a expressão vocal é algo inerente, muito
faz parte do ser humano, é uma dos diferenciais do ser humano. Mas enfim, eu acho que isso foi um parênteses na história do jazz. Hoje você vê grandes jazzistas sempre dando mais valor à manifestação vocal. Você pode, sei lá, penso no o Jacob Collier, que é um inglês jovem, ele é mais novo que a gente, ele está com seus 26 anos de idade, que é um super cantor e também é um super instrumentista e tal. Enfim, mas só para... existe essa rixa, né, quase, às vezes com o cantor, mas acho que deve ser... Quando o músico se amadurece, isso se transforma, na verdade, numa admiração. Aceitar que a canção, que o vocal, quer dizer, que a expressão vocal é algo basilar na música, né? Tu disseste há pouco tempo Miguel caiu a que linha? a canção tem um papel importante. Não, tá me ouvindo, Guto? Quando Tô. tu me disseste há um tempo atrás, não, alguns segundos atrás, que a canção tem um papel importante dentro da música. Mas eu te pergunto, né, será que não é a música que tem um papel importante dentro da canção? Né? Porque... interessante, me pegou. Me pegou. Porque... Será que a música não é um aspecto da canção? Em vez da canção ser um nicho da música? Né? Porque se a gente pegar o que os instrumentos fazem, os instrumentos imitam as vozes. É verdade. Basicamente. Os instrumentos surgem para imitar as vozes. Uma pergunta a ser respondida com mais acaba que tempo. O pessoal gostou da ideia e brincou com os instrumentos, né? Mas no final parte da canção, né? Da manifestação vocal. Interessante que a voz é o instrumento mais limitado que tem, mas ao mesmo tempo é o instrumento mais expressivo, né? Com certeza. Piano, por exemplo, é um instrumento extremamente versátil, comparando com um violino ou a própria flauta. Já é menos expressivo que o violino e a flauta. E, portanto, vamos pensar, o violino está para o piano como a voz está para o violino, né? Quanto menos, nesse caso específico, nesses casos de instrumentos consagrados, botando a voz aí dentro do catálogo dos instrumentos, quanto mais limitado o instrumento, mais expressivo ele acaba sendo. Geralmente, não é uma regra absoluta, né? Mas nesse caso interessante. É um assunto para a gente começar com ele no próximo episódio, eu diria. Eu também acho. E temos que fazer uma propaganda minha aí. Lembra que a gente fez o episódio do TD1? É verdade. Do concurso e tal. Ganhou o segundo lugar no concurso. Então, não tá ruim. Parabéns, Miguel. É verdade. Miguel, segundo lugar no concurso do Festival de Música Sacra. Como é que chamava o Festival de Música Sacra, né? É o Festival Regional de Música Sacra. Regional de Música Sacra, daqui do Trentino Alto Adige. Uhum. E que eu devo dizer, né, posso sublinhar o fato que é uma região de muita tradição na música sacra e, eu diria, entre as regiões em todo o mundo onde se executa, talvez, diria... onde se executam grandes obras de música sacra com mais frequência. Sim. Eu posso arriscar dizer que com certeza está entre... Porque de fato existem muitos grupos aqui, corais e orquestras e paróquias que continuam, não obstante a dificuldade, às vezes dificuldade financeira, logística, mas continuam tentando preservar o tesouro da música sacra. Então, receber o segundo lugar nesta região é motivo de aplausos. Parabéns, Miguel. Pois é, obrigado, Guto. E tanto que o que tu está dizendo está certo, que daqui a menos de 20 dias nós vamos fazer juntos uma missa do Bruckner, né? Com coro, orquestra. É vero. Vamos organizar essa missa na festa do padroeiro, né? Imagina. Rupert Mayer. Rupert Mayer, o padroeiro, exatamente. Beato Rupert em Mayer. Soprabolzano.
Diretamente de Super Bolzano. É. Podia... Então tá, né, Guto? Se a gente Dia 7. tomar juízo, a gente podia até fazer uma live, né? Com essa... Opa! Com a Essa é missa. uma boa ideia. Talvez o pessoal goste. É. Ou talvez o pessoal gostem. Talvez o pessoal gostem. Tá bom, Miguel? Então tá, Vou Guto. ficando por aqui, então. Um abraço. Obrigado pela Boa audiência semana. de todos. Faça essa música. Um abraço.